Não, não. Como o Lucas me mandou... Nós vamos dar início à nossa conversa de hoje aqui. E vocês estão vendo que está o reverendo Renato aqui? Nós convidamos o reverendo Renato para apresentar aquilo que a comissão, que trabalhou durante 3 anos para chegar numa definição e apresentar o seu relatório na última Assembleia Geral. Renato fez parte dessa comissão desde o início, que foi convocada lá 3 anos atrás, na outra reunião anterior, né? Então nós combinamos entre nós o seguinte: o Renato vai apresentar aqui aquilo que foi feito, ou seja, as origens, o que foi motivado, o que foi discutido e qual foi a conclusão que a comissão chegou para apresentar como relatório para a Assembleia Geral, tá? Nós temos, eu depois vou fazer menção disso aqui, nós temos a decisão que foi apresentada pela Assembleia Geral e temos também uma orientação feita pelo Conselho Coordenador da IPU, em virtude de um monte de gente começar a falar do que não sabe e não entender qual foi a decisão da igreja, né? Que é o grande problema hoje das chamadas redes sociais. Eu não sei, eu não entendo, eu não li, mas eu vou falar mal porque eu sou contra, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui em 2 etapas. O reverendo Renato vai fazer a genealogia dessa conversa, de onde veio e porquê e como foi tratado, até chegar à decisão da comissão para ser apresentada na Assembleia Geral. E depois eu vou falar a respeito de como isso foi feito, quais são as decisões de fato e como isso tem a ver com cada uma das igrejas, inclusive com os presbitérios, tá bom? Então eu vou passar para o reverendo Renato e ele vai fazer aí a parte mais da genealogia, tá bom? Só um detalhe, nós estamos gravando aqui a aula, tá? Essa aula vai ser depois disponibilizada no canal da igreja, eu também vou mandar nos grupos da igreja, tá? E tem um microfone sem fio que está aí disponível para vocês. Quando alguém fizer pergunta, também está com o microfone que grava ali. Então também vai sair, né, a gravação ali com a voz audível, tá bom? Bom dia a todos. Espero que eu consiga esclarecer aqui de maneira satisfatória esse tema. Bom, é o seguinte, a IPU funciona da seguinte forma: temos assembleia a cada 3 anos. Então, 3 anos atrás, numa assembleia no Rio de Janeiro, o Conselho Coordenador acolheu nessa assembleia 2 documentos distintos, de 2 presbitérios diferentes. Então não foi nada combinado, foi uma coincidência. Um presbitério tem uma visão mais conservadora sobre a questão da sexualidade e exigiu que a IPU tomasse uma posição oficial sobre o tema. Outro presbitério já tem uma visão mais aberta sobre o tema e também exigiu que aquela assembleia tomasse alguma decisão sobre aquele mesmo tema. Então tínhamos 2 documentos conflitantes numa mesma assembleia. Então a assembleia se reuniu e decidiu que naquele espaço de tempo era impossível tomar algum tipo de decisão sobre aquele assunto, dada a complexidade do assunto. Então a própria assembleia decidiu constituir uma comissão, que foi intitulada Comissão para Assuntos de Gênero, para em 3 anos discutir e deliberar sobre o tema e fazer um relatório definitivo, que é o relatório que saiu. Durante aquela assembleia, algumas pessoas se voluntariaram para fazer parte da comissão, que obedecia a alguns critérios, né? Tinha que ter homem, tinha que ter mulher, então tinha que ter uma certa representatividade naquela comissão. Aí eu me prontifiquei a fazer parte, né? E me submeti à análise do conselho. Cheguei no conselho da igreja e falei, tem essa comissão, estou querendo participar, me convidaram, tem problema para vocês aqui na igreja? O conselho falou, não, pode participar. É assim que a gente faz na igreja, né? As coisas aparecem prontas, mas parece que elas surgiram do nada, mas não. As coisas são feitas de maneira organizada e pensada. Então criou-se essa comissão, e essa comissão trabalhou durante esses 3 anos. Nesses 3 anos, todos
os presbitérios, sem exceção, foram ouvidos. Todos, sem exceção. Então, não tem como nenhum presbitério dizer: ah, mas eu não sabia. Oi? São 7 presbitérios? São 7, né? São 7 presbitérios, tá? E o convite era feito a todas as igrejas de todos os presbitérios. Por exemplo, a comissão agenda uma reunião online com o PVTR, entendeu? O Presbitério de Vitória. Todas as igrejas receberam convite para participar da reunião online. Não só, todas participaram, umas mais, outras menos. Não só receberam o convite, como a comissão, antes de fazer a reunião, solicitava que a pessoa daquele presbitério sondasse com o presbitério qual seria o melhor dia e melhor horário. Então, assim, não tem como, assim, eu não sabia que estava acontecendo isso. Porque não procurou saber. Porque a comissão, ela trabalhou exaustivamente com todos os presbitérios. Ok? Pode falar os presbitérios todos. Só para informar, os presbitérios são Presbitério Erasmo Braga, PEB, Presbitério de Salvador, Presbitério de Vitória, Presbitério Rio Novo, que é no Rio de Janeiro, Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, Presbitério de Jundiaí e Presbitério de São Paulo. Portanto, nós temos 7 presbitérios, todos foram ouvidos. E após essa audição de todos, essa participação de todos os presbitérios, a comissão também organizou um debate. Então chamou para o debate uma pessoa que defendia a inclusão e uma pessoa que era contrária à inclusão, para fazer uma roda de conversa mesmo. E da comissão também participavam pessoas pró e contra a inclusão. Então era uma comissão muito democrática. Muito democrática. E a demanda a abordagem que escolhemos na comissão é fazer a abordagem do tema não a partir da teologia, não fazer uma abordagem teológica, mas fazer uma abordagem pastoral. Ou seja, eu não vou discutir o tema em si, eu vou discutir como a igreja vai abordar o tema, vai lidar com o tema. Porque se for discutir teologicamente, a gente não chega a lugar nenhum. Teologicamente, a IPU tem aqui diaconisas, presbíteras, pastoras, a IPB não tem. A base para as duas é teológica. A gente acha que é bíblico ter, eles acham que é bíblico não ter. E por aí vai, com batismo, com uma série de outras coisas. Então, teologicamente, não chegaríamos a lugar nenhum. Então, a gente resolveu ir pela linha pastoral. E assim trabalhamos, elaboramos o relatório. O relatório foi aprovado pela comissão, todos da comissão assinaram, concordaram, e na elaboração do relatório, o relatório foi lido pelo relator, e os membros iam acrescentando ou retirando uma palavra ou outra, para deixar a elaboração do texto mais com a cara de todos da comissão. Todos tiveram liberdade na comissão de participar da elaboração de todo o texto. Então não foi um texto que o relator fez e todo mundo acatou. Todos participaram da elaboração do texto e, ao final, todos assinaram. Tanto os pró-inclusão quanto os contra-inclusão. E esse texto foi levado à Assembleia em Salvador. Então, 3 anos de trabalho, após 3 anos, uma nova AGO, aí o texto foi levado. O relator leu todo o texto, parágrafo por parágrafo, explicando, contextualizando cada parte foram 2 horas quase de leitura do relatório. Ao final, a gente abriu para discussão, então houve discussão e depois a votação. E a votação para aprovação do relatório, ela foi meio que assim, 90% de aprovação. Foi quase unânime, 90% de aprovação. E agora estamos aqui. Chegamos aqui, agora com o Reinaldo. Alguns detalhes que eu acho que são importantes da gente levantar. Nesse período de 3 anos, a comissão ouviu, inclusive, igrejas como, por exemplo, a PCUSA, que é a Igreja dos Estados Unidos, que já lidou com esse assunto anos atrás. Nós recebemos gente da PCUSA para explicar como é que foi o processo deles decidirem isso.
No caso da PCUSA, a decisão deles, diferente do que foi a decisão da IPU, ela foi uma decisão, eu não diria arbitrária, mas tipo assim, a PCUSA decide isso, enfim. E aí o que acontece? Todos aqueles que achavam que estava errada, que a decisão não estava correta, ou que eles não concordavam, houve a saída de algumas igrejas dentro da PCUSA por conta da decisão ter sido feita dessa forma. E eu estou dizendo isso porque a decisão dessa forma não é ilegítima. Quando a Assembleia Geral decide uma coisa, e é decidida lá por maioria, é o sistema presbiteriano, é decisão da maioria, ponto. Você acabou de ouvir aqui o reverendo Renato dizendo que mais de 90%, ou pelo menos 90% de quem estava na Assembleia aprovou o relatório. E alguns que disseram que não aprovariam o relatório, simplesmente fizeram isso, e eu digo isso porque teve gente que me procurou para dizer isso, que não aprovou porque a igreja dele se posicionou contra. Então, ele não podia votar a favor, embora ele, representante, concordasse com o relatório, mas ele não podia votar a favor porque ele estava representando a igreja. Isso é ser presbiteriano, tá? Ou seja, você está lá e você está representando a sua igreja. Se a sua igreja tem a posição X, não importa qual é a sua posição pessoal, você está lá para representar a igreja, né? Então isso aconteceu, inclusive com igrejas próximas da gente aqui, que foi lá e votou contra, embora os representantes que estavam lá fossem favoráveis, tá? Então, primeiro detalhe importante é a gente saber que essa conversa, ela não foi aleatória, ela foi longa, ela foi discutida, ela foi pensada, ela foi feita, o relatório foi feito a partir de diálogo e tudo mais. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão agora tem a ver com os nossos documentos. Eu já falei sobre isso aqui numa outra ocasião. O nosso princípio de fé e ordem tem um item, tem um artigo que é, na minha opinião, o que faz a IPU ser diferenciada dos outros. Na minha opinião, é o artigo mais importante do PFO, que diz o seguinte: a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil reconhece a diversidade de teologia, de interpretação textual e de interpretação de doutrina, e reconhece e valoriza essa diversidade de opiniões diferentes. Em outras palavras, a IPU está dizendo o seguinte: o fato de nós termos dentro da IPU pessoas que são favoráveis e que são contrárias não é problema para a igreja. Nós não queremos que a igreja tenha uniformidade, nós queremos que a igreja tenha diversidade. Nós temos pessoas que são favoráveis, nós temos pessoas que são contrários, e nós temos pessoas que não são nem a favor nem contra, né? Eu brinco sempre, vocês não são do mesmo estado que eu, né? Eu sou de São Paulo, e em São Paulo a gente brincava, PSDB, em cima do muro, né? Nem lá nem cá, nem a favor nem contra, né? Tem gente que é assim, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo naquilo que a IPU defende como valores fundamentais, as igrejas respeitam as opiniões individuais. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o PFO, a Igreja Presbiteriana Unida se identifica como ecumênica. Alguém aqui é obrigado a ir em alguma atividade ecumênica promovida pela IPU? Não. A igreja faz atividades ecumênicas, né? Esses dias até me questionaram: mas a IPU é mais ecumênica com a igreja católica do que com as igrejas evangélicas, porque a maioria das igrejas evangélicas ou falam que a gente não é cristão, porque eles têm opinião teológica diferente, e aí ele olha para você e diz assim: você não pensa como eu, então você não serve, né? A gente não se faz ecumenismo com quem não respeita o outro, tá? Isso é impossível, né? Então, por que a gente não faz? A gente podia chamar, tem tantas igrejas evangélicas, porque nós temos igrejas evangélicas hoje que simplesmente não querem conversa com nenhuma outra, porque eles acham que só eles são santos, só eles são perfeitos e ninguém mais serve. Não tem como você ser ecumênico com quem acha que você nem crê, né? É impossível, tá?
Então, o que acontece? Da mesma forma que nós entendemos, como IPU, que o fato de você participar da IPU não te obriga a participar de uma atividade ecumênica, embora a igreja seja e se declare ecumênica, você não é obrigado a ir. Ah, vai ter uma atividade lá na catedral, você tem que ir? Não. Se você quiser ir, você pode? Pode. Mas não é obrigado, embora a igreja se identifique como ecumênica, tá? Então, isso é um valor, assim, claríssimo no PFO. Nós entendemos e respeitamos a variedade de opiniões teológicas, de compreensão de texto bíblico, e aí você vai entender por que a comissão disse: nós não vamos discutir a teologia a favor ou contra. Por quê? Porque eu estaria quebrando esse item. Se eu chego para você e falo, eu vou provar que você está errado, você não tem mais respeito à opinião do outro, você vai passar por cima dele, né? E então isso não foi feito nem pela comissão e nem na Assembleia Geral, né? Então foi apresentado o relatório, ele acabou de dizer aqui, você tinha gente na comissão que era favorável e tinha gente que não era favorável, tá certo? Então respeitou-se um item fundamental do PFO, que é o respeito à interpretação teológica e à compreensão sobre qualquer assunto, né? Que na IPU é um item fundamental, tá? Então isso não mudou e nós respeitamos isso, a comissão respeitou isso, e embora ela tenha definido e decidido, e eu vou falar sobre isso agora, né? O que está ali é algo que foi decidido pela Assembleia Geral, mas que foi enviado para os presbitérios e para as igrejas, e as igrejas vão manter aquilo que elas já tinham antes, ou seja, a sua autonomia para lidar com esse assunto, da mesma maneira como acontece com qualquer outro assunto, tá? Então as igrejas não vão, não, agora a igreja é obrigada a fazer isso. Não é uma decisão de cima para baixo, e você concorda ou não, você tem que acatar porque a Assembleia Geral decidiu. Não, a Assembleia fez uma orientação, e eu já vou falar sobre ela, e essa orientação está enviada para as igrejas, e as igrejas têm autonomia para lidar com isso. Essa é a primeira questão, tá? Antes de falar da decisão, eu quero falar aqui sobre algo que ninguém presta atenção, mas que está por trás de toda essa discussão, que é a questão legislativa, jurídica, tá? O que acontece? Nós vivemos num país que tem legislação, que tem norma, que tem Constituição. Artigo 5º da Constituição diz o seguinte, que no Brasil todas as pessoas são consideradas iguais, sem nenhum tipo de diferenciação, nem de sexo, nem de ideologia, nem de posição social, nada. Todos são iguais perante a lei, ponto. Isso está lá na Constituição. Se você não leu, dá uma olhadinha lá, capítulo 5º, o item, artigo número 5º da Constituição, tá? É a base da cidadania. O que isso significa? Significa o seguinte, quando há uma norma que vale para todo o país, a igreja, se ela diz assim, mas eu não concordo, você pode não concordar? Pode, mas se você usa um artifício para ficar contra uma lei, você está passível de punição. Vou te dar 2 exemplos aqui, para ilustrar isso que eu estou falando. O nosso país aprovou, anos atrás, a mudança no regime de casamento. Antigamente, quando eu era criança, quando eu era adolescente, não existia divórcio. Se o sujeito se separasse da mulher, ele ficava desquitado, não existia divórcio. Aí, a própria nação fez uma nova norma e disse o seguinte, a pessoa tem direito de se divorciar. Ela vai lá, faz todo o procedimento e ela se divorcia. Ela está livre se ela quiser casar de novo. Não existe mais desquite. Ela pode se divorciar e se casar de novo. A mesma coisa com a mulher, mesma coisa com o homem. E se casar de novo, é um novo regime de casamento. Ponto.
E ainda foi mais longe e diz o seguinte: aquelas uniões que não têm papel, né, não tem um documento, mas já estão mais de 5 anos juntos, são agora considerados união estável, ou seja, está casado sem papel. Isso é norma, isso é lei no Brasil. Ah, mas eu não concordo. Não faz a menor diferença, é a lei. Tá? Então, estou dando esse exemplo para você perceber o seguinte: na igreja, eu posso receber alguém que seja divorciado? Posso. Por quê? Porque tem uma lei que prevê que ele tem direitos. É um direito dele. Ele pode se divorciar e pode se casar de novo. Ah, não, ele não é casado, mas ele tem uma união estável. Está casado. Pela lei, ele está regular. Tá? Então, a igreja, embora ela possa dizer, não, mas espera aí, tem um texto na Bíblia aqui, diz que o casamento é até a morte. Né? Se não morrer, não pode. Então, é assim que funciona nas igrejas? Não, inclusive nas que não aceitam outras coisas da teologia. Tá? Hoje a quase totalidade das igrejas aceitam quando a pessoa está regularizada lá, fez o seu divórcio, casou ou está divorciada, e não tem problema nenhum, tá certo? Então isso é norma, isso é legislação. Quando você fala assim, eu como igreja não aceito quem é divorciado, você está criando uma resistência a uma lei que é válida para todo mundo. Isso tem um nome, isso chama-se discriminação. E vou dar o segundo exemplo. Nós temos no Brasil, o Brasil é uma das coisas mais disfarçadas que eu já vi no mundo. O brasileiro, principalmente o mais branco, ele é extremamente racista. Ele não fala que é, mas é racista. Eu conheço um monte de gente, e até conheço gente que fala assim, não, mas eu tenho amigo que é negro. Mas você já olha ele de outro jeito, tá? Se você discriminar alguém negro, o que a lei diz? É racismo, é punido pela lei. A igreja pode discriminar? Não vou receber uma pessoa na igreja porque é negra? Não pode. Por quê? Porque é racismo. É uma lei que vale para a sociedade inteira. Não existe discriminação. Existe discriminação da pessoa, mas a instituição não pode discriminar, porque ela estaria contra a lei. Tá? 2 exemplos para você. Aí você vai dizer assim, tá, o que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? No mesmo artigo que fala do racismo, também fala do homoafetivo. Ele é sujeito de direitos. Ah, mas eu não concordo. Você pode não concordar, assim como você pode não gostar de quem é japonês. E daí? Isso não quer dizer coisa nenhuma. Ah, mas eu não gosto porque é negro, eu não gosto porque é amarelo, eu não gosto porque é vermelho, eu não gosto porque é americano. Não importa. O que você pensa, o que deixa de pensar, é irrelevante em termos de instituição. A instituição não pode discriminar, porque ela estaria quebrando a lei. Certo? Deu para entender? Então, esse é o aspecto legislativo, jurídico. A igreja não pode discriminar absolutamente ninguém, seja quem for. Ah, é pobre, é rico, é bonito, é feio, não interessa. Tá? A igreja não pode, porque tem uma norma que dá a essa pessoa os mesmos direitos de todos os outros, inclusive o seu. É lei federal, não é lei que foi feita aqui na esquina de baixo aqui, não, é uma lei federal, vale para todo mundo, tá? Deu para perceber a questão jurídica? Muito bem, então nós como comunidade e como igreja, nós não podemos dizer assim, você não pode frequentar a igreja porque você é homoafetivo, porque seria discriminação. Você não pode dizer, você não pode frequentar a igreja e nem ser membro da igreja porque você é negro, porque seria racismo. Você não pode ser membro da igreja porque você é divorciado, porque também seria contra a lei. Não pode fazer isso, tá? Isso é uma norma que vale para o país inteiro. Significa que todo mundo concorda? Não. Significa que não existe racismo? Não. Está cheio de gente racista. Eu conheço negro racista. É incrível, mas tem. Ele acha que negro é inferior. Aí você olha e fala, não estou entendendo. Mas né? Então, você já percebeu como é que funciona. Uma coisa é a opinião do indivíduo.
Você pode ter a opinião que você quiser, você pode gostar do que você quiser, pode torcer para o time que você quiser, mas isso não muda a lei que vale para todo mundo. Esse é o aspecto, tá? Então, o que acontece em termos práticos? Qualquer pessoa que vier aqui para a igreja e for participar do culto, ela vai ser recebida da mesma maneira que todos os outros. Você não vai chegar para a pessoa e falar assim, vem cá, deixa eu perguntar, você é homoafetivo? Por que você vai perguntar uma coisa dessa? Ele está aqui na igreja para participar. Você não vai perguntar para ele assim, escuta, você é a favor ou é contra o divórcio? Você não vai perguntar, isso não interessa. Isso é direito da pessoa. Fim. Tá? Então, esse é o aspecto jurídico. Tá certo? Aí, a gente tem a decisão da Assembleia Geral. Né? Eu até brinquei quando eu falei com o Rodrigo era o relator da comissão. A gente se encontrou, já estava na fase final aí da preparação do relatório, e eu brinquei com ele, eu falei assim, vocês estão fazendo na comissão aquela história do Salomão que corta a criança no meio, sabe aquela história do Salomão, né? Eu vou dar metade para cada um aqui, aí obviamente a mãe verdadeira fala, não, dá inteira para outra, mas não vai matar meu filho, né? E eu brinquei, falei, vocês estão cortando a criança no meio, por quê? Qual foi a decisão da Assembleia Geral? A Assembleia Geral reafirmou o fato da pessoa homoafetiva ter os mesmos direitos de todos os outros. Então, qual foi a decisão? A IPU e as igrejas não podem e não devem discriminar uma pessoa por ela ser homoafetiva. Por quê? Porque seria contra a lei. Porque você estaria quebrando uma norma federal. Certo? Então, a primeira questão é, o relatório propõe, nós como igreja, e aqui eu volto na expressão usada pelo Renato, nós como igreja vamos tratar esse assunto de maneira pastoral. Não é julgar o sujeito se ele merece ou não merece ser membro da igreja, mas é acolhê-lo como a gente acolhe qualquer outra pessoa, seja idosa, seja nova, seja bonita, seja feia, seja rica, seja pobre, seja homoafetivo ou seja hétero, não faz diferença. Por quê? Porque ela tem o direito de ser acolhida pela igreja, e a igreja pastoralmente vai discriminar ela? Não. O que ela vai fazer? Vai acolher. Tá? Então, primeira questão da decisão é, a igreja não deve de maneira nenhuma discriminar ninguém. Não é só o homoafetivo, não pode discriminar ninguém, porque discriminação é crime. Certo? Começa por aí. Pode falar, Débora. Se vocês vão lembrar, mas há muitos anos tinha um grupo que frequentava a nossa igreja aqui, e eles eram homoafetivos. E aí eu me recordo uma vez que a tia Gláucia um dia estava no Abraço da Paz, ela abraçou alguém e falou assim, olha, entendeu? Não entendo muito, mas eu gosto de você. Então, assim, a tia Gláucia, assim, que era uma pessoa de idade, dentro da sua pureza, enfim, mas ela fez aquilo que está sendo proposto, o acolhimento, né? Em cima disso aí que você falou, assim, a gente tem que ter muito carinho com esse assunto, porque a gente tem que entender que as pessoas nascem em um mundo e morrem em um mundo completamente diferente. Então, entre o nascimento e a passagem, durante a existência, o mundo se transforma, e nem todo mundo acompanha a transformação do mundo. Não é fácil. Então, assim, a gente não pode também querer que todo mundo aceite tudo e entenda tudo. Então, não dá para tratar uma senhorinha que tem dificuldade de entender como homofóbica, como uma pessoa ultrapassada. Eu vou ter preconceito com a pessoa que não entende. Não, eu vou acolher quem entende e quem não entende. Então, o pastor, né, lógico que é crime, mas também tem essa questão do bom senso. Não tratar, por isso pastoral, porque a gente tem que entender também a dificuldade que a pessoa tem de entender, e não destratar a pessoa que não entendeu o assunto. E se quiser conversar, conversa para poder explicar melhor. E se mesmo explicando não entender, tá tudo bem também. Ninguém consegue entender tudo também não.
Quer falar? Depois? Tá. Então eu vou só reafirmar aqui um comunicado que foi feito pelo Conselho Coordenador da IPU, quando começou a aparecer gente criticando o que não leu, né? Porque obviamente você sabe como é que é, né? Ah, saiu o assunto. Oh, a igreja decidiu tal coisa, onde já se viu? Você nem leu o que é, você nem sabe o que foi decidido e está falando bobrinha, né? Eu vou ler aqui o comunicado, parte do comunicado do Conselho Coordenador. A Assembleia reafirmou o compromisso da IPU com seus princípios de fé e ordem, com a dignidade da pessoa humana, com a unidade da igreja e com a autonomia dos seus presbitérios e das igrejas locais. Em relação à inclusão de pessoas de orientação homoafetiva, a Assembleia reconheceu a existência de diferentes posicionamentos teológicos, exegéticos e pastorais no interior da denominação. Ou seja, a gente não está jogando para baixo do tapete o fato de ter gente que é favorável e que não é. Nós reconhecemos isso. Dentro da igreja, você tem as duas coisas. E tem aquele que não está entendendo nada e está achando, não sei. Mas também tem, né? Então, nós reconhecemos essa realidade. Isso é algo que realmente acontece na igreja. Por essa razão, a IPU reafirmou que cabe a cada presbitério e cabe a cada igreja local exercer de forma responsável e pastoral seu discernimento comunitário, fundamentado na oração, no estudo e no diálogo, acerca da inclusão e da participação dessas pessoas nos diferentes espaços da vida e da missão da igreja. Traduzindo isso na linguagem comum, a igreja, a Assembleia Geral diz o seguinte: quem tem que tratar disso são as igrejas locais. E como que ela deve tratar? De maneira pastoral, de maneira a orar antes de fazer. Não vai sair fazendo, discriminando e nem jogando fora, mas também faz qualquer coisa. Faz com diálogo, faz com calma, faz as coisas de maneira ponderada. Tá? Então qual é a orientação? A IPU não está dizendo, vocês são obrigados a receber. Ela está dizendo, vocês são responsáveis de tratar desse assunto localmente, de maneira responsável, de maneira dialogal, de maneira que vocês vejam aquilo que é o melhor para a comunidade. Tá? Então não existe uma norma dizendo assim, você é obrigado. Não tem, não existe isso, tá? Não existe uma obrigatoriedade, existe uma orientação para você não ser o que rejeita. Por quê? Porque seria uma forma de discriminação, inclusive pela lei, mas também, como disse o reverendo Renato, não é para você pegar e o irmão lá que não entendeu direito o negócio e jogar ele para os leões, né? E nem processar ele porque ele não... Não é assim. Você tem que usar de discernimento, de oração e de atitude pastoral para lidar com isso. Isso significa, atitude pastoral não é só o pastor. A igreja também age de maneira pastoral quando ela acolhe. Ela também age de maneira pastoral quando ela olha para alguém que está, às vezes, sendo discriminado pela sociedade, mas que não se sente discriminado na igreja, né? Eu acho muito interessante, não sei se já prestaram atenção, tem um hino, um cântico que a gente canta aqui na hora da ceia, né? Domingo passado a gente cantou ele aqui, né? No dia de ceia, né? Não me sinto estranho aqui, diz a letra. Por que eu não me sinto estranho? Porque eu me sinto parte da igreja, eu sinto que eu faço parte desse grupo, né? Quando é que você se sente assim? Quando você não é discriminado, quando você não é posto de lado e fala, não serve, porque você é divorciado, porque você é negro, porque você é homoafetivo, né? Se você faz essa discriminação, a pessoa nunca vai poder cantar essa música, porque ela vai dizer assim, eu me sinto estranho aqui, porque ninguém me aceita, né? E vamos ser bem objetivo, né? Vamos ser bem prático. Mas pastor, a Bíblia fala... Então, a Bíblia fala que quem é mentiroso não entra no reino do céu. Quando foi a última vez que você contou uma mentirinha? Vai ser excluído do reino do céu? E não vem falar que você não contou porque contou,
não é? Às vezes até é até uma mentira terapêutica, mas, né? É mentira, né? Me lembra aquela história que eu contei aqui para vocês do sujeito o velhinho que pegou lá o negócio e falou assim, mostra pra neta e fala assim, vô, isso aqui tudo é fake news. Mas como que é fake news? É tudo que eu penso. Mas é mentira, né? Tem gente que gosta de mentira, né? A Bíblia fala sobre isso, né? O pai da mentira é um cara chamado diabo, né? Tem gente que gosta. Agora, se você vai excluir com base em texto bíblico, meu amigo, vamos fechar e vão tudo embora para casa, porque não sobra nenhum, não é? Por quê? Porque diz lá que não pode ser mentiroso, não pode ser ladrão, né? Pastor, mas você está dizendo que tem ladrão? Tem gente que só nega, tem gente que compra sem nota, é ladrão, mesma coisa, né? Não, você quer dar um nome bonitinho, você pode dar, mas tá certo? Então, não tem como a gente usar esse tipo de argumento, tá? Pode falar, Conte. Cadê o microfone? Obrigado. Primeiro, parabenizar os dois pelos esclarecimentos, que, no meu entender, foram muito oportunos e claros. Mas eu entendo que estamos diante de um assunto. Pois não. Creio que no momento não há coisa mais controversa no mundo do que esse assunto, tanto na área religiosa quanto até na social. Temos o tal movimento LG, não sei quantas letras aí, que está crescendo e tomando conta de muitos setores que antes eram praticamente fechados para eles. Sim. Mas eu entendo o seguinte, que é um assunto muito controverso para a igreja. Admito até que o conselho da IPU deve ter tido queimado muito fosfato para chegar à conclusão que chegou e que é evidente. Mas entendo também o seguinte, que decisões de assembleia, você só tem duas alternativas, aceitar ou recusar. E nesse caso, recusando, ou vai ficar perturbando, ou se retira. Pois mas aí Conte, onde é que a gente pode compreender aqui? Como a Assembleia decidiu que isso fica no nível da igreja, isso significa, se a igreja tomar essa ou aquela posição, ela não está descumprindo a decisão. Sem dúvida. Ela não está descumprindo, né? A igreja é que deve ter essa responsabilidade, né? Significa que todas as igrejas vão ter a mesma? Provavelmente não. Provavelmente não. E também concordo. A situação é diferente em todos os lugares. Cada lugar tem sua ocasião para ser um momento próprio. E também concordo. É um assunto controverso? Mas a Assembleia Geral não tinha como não tratar, porque ela foi provocada para isso. Ela foi provocada por 2 presbitérios diferentes a tratar do assunto. Também não dá para a gente fazer, para usar a expressão popular, né? Eu estou vendo o elefante na sala e deixo a Lili e não falo nada, né? Tinha que tratar, por quê? Porque foi motivado a tratar. Então, nós estamos em pleno acordo. Eu não completei meu raciocínio. Estamos em absoluto acordo, não tem como discutir. Mas, volto a dizer o seguinte, essa semana eu fui interpelado por 2 membros que, inclusive, andaram aqui pela igreja, são o filho do presbítero Aldérico, o Paulinho, e o filho do presbítero Cefas, o Cleanto. Sim. Em termos assim, mas como se toma uma decisão dessa? Claro que eles ainda não tinham as informações precisas que temos aqui agora. E eu passei as que eu entendia ser na hora, que eram mais ou menos essas aí. Sim. Bom, mas a minha questão é o seguinte: possivelmente, eu espero que a Assembleia da IPU tenha pensado no seguinte, como eu disse, decisões ou se aceita ou não. Possivelmente, então, muitas igrejas vão se
As igrejas vão ter liberdade para se posicionar. Como elas se posicionarem, elas vão estar obedecendo a norma, porque foi dada a elas a autoridade. Aí é que vem a história. Membros terão alternativa de ficar ou sair. Sim. A IPU se preparou isso porque possivelmente haverá até um êxodo. Eu vou responder a sua pergunta, porque me ligaram essa semana. Me ligaram durante a semana. Eu até achei interessante, porque me ligaram porque eu não estava na Assembleia. Aí falaram assim, não, a gente queria falar com você, porque como você não estava na Assembleia, eu quero saber a sua opinião. Não é? E aí eu disse para a pessoa o seguinte, espera um pouquinho, você leu a decisão? Porque a pessoa disse assim para mim, como a IPU decidiu que a igreja pode ser acolhedora ao homoafetivo, vai criar divisão na igreja, vai ter igreja que vai sair. Eu falei, só se você quiser. Só se você quiser sair e falar assim, arrumei uma desculpa para ir embora da IPU. Tudo bem. Agora, assuma que você está arrumando uma desculpa para ir embora da IPU. E não por causa da decisão. Porque a decisão diz que você não precisa aceitar. Que a sua igreja não precisa apoiar. Ela te deu a autonomia para você decidir se acata ou se não. Então, esse argumento de dizer, isso vai criar divisão na igreja, não. Porque é a igreja local que vai ter a autonomia para decidir. Se a pessoa falar assim, onde já se viu, a IPU agora aceita o homoafetivo, então eu vou embora da igreja, eu vou levar a igreja embora. Muito bem, então você arrumou uma excelente desculpa para criar o seu grupinho, mas não vem falar que é por causa da decisão da IPU, porque ela não te obrigou a aceitar. Pode falar. Só em cima do que o Continho falou, é justamente o contrário, o Conte. A comissão, a maior preocupação da comissão era não provocar divisão na igreja. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Presbitério de Vitória, tem igreja que tem diácono que é homoafetivo. Em exercício, se ela decide que ela não é inclusiva, esse diácono tem que deixar o cargo. E a pessoa que nasceu na igreja, é querida na igreja, trabalha muito na igreja, todo mundo gosta dela, mas teria que largar o cargo. Então, essa decisão, se ela fosse restritiva, ela traria mais divisão do que ela sendo amplificada e delegada às comunidades locais como gerir essa questão. Então, só sai realmente a pessoa que quiser sair, porque ela não é obrigada. Por exemplo, a nossa realidade aqui, nossa comunidade, o que muda com esse documento? Absolutamente nada. A gente não tem essa demanda. A gente só tem essa demanda de discussão, mas na prática não muda nada. E se aparecer alguém, a igreja vai discutir. E se aparecer alguém, a igreja vai discutir. Se pode ser membro, se não pode ser membro, se pode ser diácono, se pode ser presbítero, se pode ser pastor. Então a igreja, ela continua do mesmo jeito. Muda o que aqui na Rua 7? Absolutamente nada. E quando tiver a demanda, a gente vai fazer o quê? O que estamos fazendo aqui. A gente tem que conversar para ver que tipo de igreja a gente quer ser. É o hino da IPU. O que estou fazendo se sou cristão? É a mesma coisa. Que tipo de cristão eu quero ser? E assim, um ponto de reflexão que abrange isso é o seguinte: o mundo ideal não existe. Não existe o mundo ideal. Também não existe igreja ideal. O mundo ideal do racista é o mundo que não tem preto. O mundo ideal do preto é o mundo que não tem racista. O mundo ideal do gay é o mundo sem homofóbico. O mundo ideal do homofóbico é o mundo sem gay. Ou seja, só existe uma maneira da gente viver bem no mundo. É com respeito. O mundo é diverso. Querendo você ou não, aceitando você ou não. Só tem um jeito de você viver bem no mundo. É você ser tolerante. É você entender as diferenças. Aí você vai entender que o mundo ideal não existe, que a igreja ideal não existe. Então, qual é o ideal de vida das pessoas? É viver de acordo com o evangelho, e o mundo ideal está dentro de você, porque você vive bem dentro com todas essas diferenças, enxergando que o outro é seu irmão. Renato, deixa eu só terminar esclarecendo o seguinte: não sou absolutamente contra, vou estar perfeito, a minha ideia é essa também. O que eu quis dizer é que essa decisão,
sempre terá dois lados, duas ideias. Temos que lembrar que quem é a favor da inclusão dessas pessoas, tem absoluto respaldo bíblico. E quem é contra também tem. Sim. Isso possivelmente vai gerar problema. Eu vou usar. Por aí que eu. Só uma lembrancinha aqui também que a gente deve lembrar, né? A pergunta que a gente devia fazer: e Jesus no meu lugar, o que ele faria? Tem uma forma simples da gente lembrar. Você já leu o Evangelho? Nós temos 4 para ler. Um é diferente do outro, mas tem 3 ali que são bem parecidos. Fala uma pessoa que Jesus disse: você não serve porque você é isso ou aquilo. Uma, não precisa 2. E tem alguns casos ali que Jesus pegou situação que, se fosse hoje, a igreja jogava pedra. E Jesus falou assim: cadê o pessoal que ia jogar pedra em você? Ah, não, eles foram todos embora. Bom, se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Mas a igreja é uma especialista em condenar os outros, principalmente quando é diferente da gente. Então a gente tem que ter muito cuidado para não jogar pedra naquilo que Jesus aceita. Ele não é discriminatório. E só antes de falar aqui, deixa eu só um detalhe que o Conte levantou aqui, que eu acho que é muito importante. A palavra é tolerância, mas o filósofo ensina a gente que a única tolerância que a gente não pode ter é com os intolerantes. O filósofo ensina isso. O sujeito que é intolerante e que acha que ninguém presta, é só ele que é bom, esse não pode ser tolerado. E por que eu estou dizendo isso? Porque a orientação prática está descrita dessa forma. Eu vou ler para você. A 21ª Assembleia também reafirmou o compromisso da igreja com o respeito à acolhida e à não discriminação. Nesse sentido, foi acolhida a recomendação da rejeição a toda forma de violência, estigmatização, exclusão ou discurso de ódio dirigido a pessoas homoafetivas, bem como o compromisso de promover ambientes seguros de escuta, cuidado pastoral e convivência comunitária, tá? Então, o que a Assembleia decidiu? Nós não vamos apoiar nenhum tipo de discriminação e nem de violência contra o homoafetivo, porque isso é contra a lei e isso é contra o princípio do Evangelho. E tem um item aqui que eu não falei, mas eu faço questão de falar, que é o seguinte: de modo igualmente importante, o relatório aprovado estabelece o compromisso de que não haja nas igrejas da IPU abordagens relacionadas às chamadas terapias ou tratamentos de reversão da orientação sexual, aquilo que é popularmente chamado de cura gay, por entender que a ação pastoral deve ser pautada pelo cuidado, pelo respeito à dignidade humana e pela promoção da vida. Por que a Assembleia decidiu não apoiar e não aceitar a cura gay? Porque não existe fundamento científico para isso. É um monte de besteira, é um monte de balela, é um monte de invenção da cabeça de meia dúzia de pessoas. Você não muda a orientação sexual de alguma pessoa porque você bota a mão sobre ela, faz uma oração ou joga água santificada. Não vai mudar coisa nenhuma. Tá? Então a Assembleia decidiu que não só a gente acolhe sem discriminar e sem ser violento, como também não apoia essas terapias que são furadas, e são mesmo, tá? Conversa com qualquer psicólogo, não precisa nem ser alguém muito bom, não. Conversa com qualquer psicólogo minimamente formado e ele vai dizer para você que isso aí é tudo balela. Isso é tudo conversa mole. Né? Não, mas pastor, porque não sei na onde lá, né? Eu me lembro, eu conheci um rapaz, não tenho nenhuma vergonha de dizer, ele chegou para mim, brincaram com ele e falaram assim: escuta, você acredita em cura gay? E como ele era ex-gay, porque ele era antes gay, ele falou assim: eu espero que sim. Por quê? Porque ele tinha problema com a própria sexualidade. Agora, significa que ele vai deixar de ser? Não significa. Tá? Então a gente não pode ser ingênuo e imaginar
que num mundo complexo como o de hoje, você falar meia dúzia de palavras pro cara e jogar uma aguinha benzida nele, ele vai mudar de configuração. Não vai. Ah, isso é bobagem. E a IPU está dizendo, nós não apoiamos esse tipo de tratamento porque ele não tem base científica, ele não tem base psicológica, ele é conversa mole, conversa para boi dormir. Vamos falar. Não, tanto que, não só para completar o pastor aqui, tanto que o psicólogo, quando ele é cristão, ele não pode se anunciar como psicólogo cristão. Ele não pode associar a prática da psicologia com a fé cristã. Então, a prática dele, da psicologia, tem que ser uma prática dissociada da crença dele. É crime fazer isso. E se a pessoa for denunciada, ela pode perder o seu registro de psicólogo. Só para complementar aqui o que o pastor falou. Eusa. Infelizmente, eu não faço parte do grupo da igreja e também não li nada a respeito dessas decisões tomadas agora, ultimamente. Então, eu, como o Conte, eu também, é uma controvérsia isso aí. Eu acho o seguinte, eu queria até fazer uma pergunta. Quando, há muitos anos atrás, eu não entendia o que era esse negócio de gay, o que é isso, eu não sabia. Então eu procurei saber. Com quem que eu procurei saber? Com um médico. Aí eu perguntei, como é que é esse negócio de gay? Olha, o verdadeiro gay ele começa na hora da fecundação, o gay. Agora eu te pergunto, a gente aceita, eu aceitei, conheci muita gente gay e tal, tudo bem. Agora, hoje, um senhor de idade, enjoei da mulher, virei gay. Aí pega um outro homem qualquer, se beijando no meio da rua, jovens, adolescentes, tudo se beijou no meio da rua. Não sei se eu estou falando fora do contexto. Não, mas sem problema. É a minha opinião. Tá. O que eu vou fazer com isso? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente faz quando tem um moço beijando uma moça. Coisa nenhuma. Ele tem total liberdade de namorar quem ele quiser, de casar com quem ele quiser. E ponto. A igreja vai aceitando tudo. Sim, por quê? Porque é um direito da pessoa. Eu não aceito. Tudo bem, você pode não aceitar. Agora, a pessoa tem direito. Essas nossas leis. Qual leis? Federais aí que pode ter um desquite, ter um divórcio, tudo bem. São pessoas muitas vezes leigas que fazem. Sim, né? Sim. O que um leigo pode resolver sobre gay? Não pode. Não pode resolver, mas pode dar a ele o que ele tem direito. Não aceito. E o direito dele é o mesmo do heterossexual. Pode. Eu sempre brinco com isso. Eu sempre brinco com isso. A pessoa, eu já teve pessoa que chegou para mim e falou assim: mas pastor, eu sou contra o namoro homossexual. Eu falei: quando um homem te convidar para ser namorado, fala que você não quer. Infelizmente. Pronto. Ué, por que você vai? Se você é contra, não seja. Agora, eu não posso dizer para o outro que ele não pode ser quem ele é. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. E ele tem direito de ser quem ele é. Mas eu não concordo. Perfeito. Você pode não concordar. Não tem problema nenhum. Mas eu não posso nem discriminar, porque é contra a lei, e não posso jogar o sujeito fora, porque ele é... Presta atenção, porque isso é fundamental. Ele é objeto do amor de Deus do mesmo jeito que todos os que você acha que são bons. Sim, ele é objeto do amor de Deus. Eu não vou jogar fora. Amanhã chega um gay aqui, é aceito pela igreja. Sim. Faz parte, fez profissão de fé. E vive lá com outro... Ou não. Mesmo sexo. Ou não. É a igreja que vai decidir. Membro da igreja, tudo bem, é igual, então... Pra mim Deixa eu só fechar a nossa conversa aqui. Precisa falar para gravar aqui, senão fica difícil. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, com mais, assim,
mais devagar, porque a gente está recebendo informações, especialmente de outras igrejas, saiu em jornal, está nas redes sociais, da mesma forma como o papai foi abordado, a gente está recebendo, a gente tem muita ligação com outras igrejas, sim, sabe? Normal. Até questão de família. Então, a gente está recebendo informações que estão inquietando. É muito importante a gente enfatizar a questão da comunidade, é muito importante a gente enfatizar o caráter da IPU de inclusiva, de diversidade, é muito importante, mas é muito importante também a gente tranquilizar quem está inquieto com a questão de teremos um pastor LGBT, faremos casamento, porque é isso que está sendo questionado, por quem não leu, por quem não participou e por quem não considera a nossa igreja igreja. Sim. Quem considera a nossa igreja clube e que nós não somos cristãos, está fazendo esse tipo de questionamento. Sim. Então, perfeito. Vamos tentar esclarecer. Eu vou aproveitar responder a Edilamara. E, ao mesmo tempo, apontar para um detalhe que é fundamental e que não está explícito no documento, mas que está na orientação. A primeira coisa é o seguinte: quando você diz que a igreja vai tratar as pessoas homoafetivas de maneira acolhedora e de maneira a respeitar a sua pessoa, né? Isso não significa que a igreja local tenha a obrigação de aceitar como membro da igreja. A igreja tem essa autonomia para dizer: eu não quero, nós não queremos que ele seja membro da igreja. A igreja pode fazer isso? Pode, e ela não estaria contra a decisão da Assembleia, porque a igreja tem essa autonomia, tá? O que não pode fazer é discriminar a pessoa. A igreja não pode discriminar a pessoa, a comunidade não pode discriminar a pessoa, porque daí isso seria crime, tá? A orientação que não está explícita, mas que foi discutida, é a seguinte: o fato da igreja ser acolhedora e receber o homoafetivo não significa que a igreja vai se transformar em palco de propaganda homoafetiva. Ou seja, você não vai fazer aqui dentro da igreja a propaganda LGBT, seja lá o que for, da mesma forma que a gente não tolera o sujeito vir fazer propaganda política, da mesma forma que a gente não tolera o sujeito vir fazer propaganda heterossexual. Não existe isso. Você é mais um, ponto, tá? Então não existe essa preocupação. Existe a preocupação, mas não existe a possibilidade de uma igreja que seja inclusiva se tornar num tipo de sucursal para fazer propaganda. Não vai. Isso não está previsto na decisão. A igreja pode ser acolhedora, pode receber. Se a igreja disser: nós vamos acolher esse irmão aqui, ele vai ser membro da igreja, ele vai ser recebido como membro da igreja, ela tem essa autonomia. Se ela falar: nós não vamos, ela também tem essa autonomia. Agora, só completar o raciocínio. Só que isso tem uma consequência. Onde é que está a consequência? Vamos supor, Renato fez aqui menção, nós temos membro de igreja, nós temos oficial da igreja que é homoafetivo. Se você, como igreja local, você diz assim: está aqui o irmão fulano de tal, está frequentando a igreja, ele vai ser recebido sem problema. A partir do momento que ele foi recebido como membro da igreja, sendo ou não homoafetivo, ele tem os mesmos direitos de todos os outros. Ou seja, ele pode ser eleito diácono, ele pode ser eleito... E obrigações também. Ele tem todos os direitos de ser eleito diácono, de ser eleito presbítero, de estudar teologia e ser pastor. Significa que ele vai ser eleito? Não, depende da igreja. Depende da igreja. A igreja é que vai dizer: não, esse fulano serve. Não, esse aqui não serve, independente ou não de ser homoafetivo, tá? Então, a igreja é que tem essa autonomia. A Letícia ergueu a mão lá atrás, microfone. Só para fechar. Depois você assiste a versão gravada.
Depois você assiste a versão gravada, é mais fácil. Pode falar. Eu já acho que é uma pauta rebaixada porque está escrito homossexual. Não entendi nada. Eu já acho que é uma pauta rebaixada porque você está usando só um termo, homossexual. Na verdade, homoafetivo é a expressão usada na Assembleia. Na Assembleia. O que já prova para mim que quem escreveu isso foi um bando de hétero. Não tinha ninguém ali que acompanha a pauta LGBT assim, em tese, né? Mas eu acho que assim, quando a gente olha e pensa, agora pode tudo. Peraí, Jesus não discriminou ninguém. Jesus andava com as piores pessoas da época dele. Ele ia andar com quem hoje? Né? Então eu penso assim, como cristão, o que a gente tem que fazer? Isso eu acho que é obrigação, porque isso ele fala direto aqui no sermão, pastor, que é mudança de atitude. Eu não aceito, então você tem que ir buscar Deus para ter uma mudança de atitude e fazer aquilo que o pessoal aqui falou. Mas eu não entendo. Mas a mudança de atitude começa em você. Começa a ir atrás, vai entender, vai ver como é, conversa com uma pessoa, acolhe uma pessoa, às vezes tem gente na família que você pode conversar com aquela pessoa, não é obrigação da pessoa te ensinar, você que tem que ir atrás. Sem dúvida. Então a mudança de atitude não é no outro, é na gente. Então antes de pensar, a igreja inteira, começa com você, depois a gente vai discutir na igreja, né? Débora, último comentário, por favor, por causa do horário aqui, já estamos longe lá, a conversa está indo longe. Eu acho que o que mais me emociona na decisão da EPU, e me emociona mesmo, é o seguinte: eu sou uma pessoa heterossexual, eu sou casada, eu tenho um marido, tenho filhos, enfim. Mas eu fico pensando, e eu aprendi uma coisa: a gente não precisa de ser gay para lutar pelo direito deles. A gente não precisa ser mulher para lutar pelo direito da mulher. A gente não precisa ser negro para lutar pelo direito do negro. Se eu fosse homossexual e precisasse e quisesse estar no núcleo de uma igreja, eu não me sentiria acolhida na maior parte das igrejas. E isso é a maior tristeza, você pensar que o reino de Deus, que veio para todo mundo, a pessoa não pode entrar dentro da porta de uma igreja que ela vai ser julgada. Então eu penso assim, que bom, porque vocês não leram os comentários. A Vanderlei, a gente leu os comentários que saiu na mídia. E eu pensei, Deus, que exemplo essas igrejas estão dando. Porque se eu fosse ser acolhido em qualquer lugar delas, eu não seria acolhido. Então eu penso, a gente tem muitas pessoas que lutam, independente da causa, independente da gente achar que é certo ou errado, isso não cabe a gente. Mas se eles quisessem entrar aqui e participar, o que eu pensei quando eu li todos os comentários, eu falei assim, Deus, que bom que a minha igreja tomou essa decisão, sabe por quê? Porque quem não se sente acolhido em lugar nenhum, pode sentar no banco da minha igreja e ser acolhido como igual. E eu acho que isso é o mais importante. Independente da gente achar que é certo ou errado, entendeu? É isso. Que bom que a nossa igreja pode receber as pessoas no banco sem problema nenhum. E isso é muito lindo. Como a gente recebeu ao longo dos anos, como acho que na época da escravidão, quando liberaram, enfim, que trataram como igual, quem tinha o negro como escravo não queria sentar no mesmo banco que ele. Então, assim, isso as coisas vão mudando. Não porque... Eu só quero, assim, que bom que eles são acolhidos. Que bom que eles vão ter um lugar que eles possam ter comunhão. Que bom que eles têm um lugar que eles possam cear. E isso que eu acho que é o mais bonito, que foi o que a IPU colocou. Ô, Débora, para fechar aqui é o seguinte, eu vou repetir o que eu falei lá na Assembleia, tá? A discussão tomou um rumo teológico, e as pessoas estavam vindo lá na frente citar versículo bíblico e tal, essas coisas. Aí eu pedi a palavra e falei exatamente o que eu vou falar agora, tá? A base de trabalho do Evangelho é a dor humana. O Evangelho trabalha para tratar a dor humana. Existir dói, para todo mundo, existir dói. Só que eu, como ela falou agora, como branco, eu não tenho a menor ideia do que é ser negro, nem a dor que o negro sente. E eu, como hétero, eu não tenho a menor ideia do que é ser a dor da existência homossexual. Todo mundo tem a sua dor. Então, se a pessoa chegar na igreja, tendo a dor que seja, por motivo que seja, eu sendo contra ou a favor ao que ela faça, achando ou não que é pecado, eu tenho a obrigação cristã de dar meu ombro para ele chorar, para tornar a dor dela menor. É só isso, é simples assim.
Pastor. A expressão que a Débora usou, né? Não precisa ser mulher para defender a mulher, né? Eu fico abismado de ter mulher que não é feminista, que não defende a mulher. Não, mas o feminismo, eu não estou falando de movimento nas contas, eu estou falando da dignidade da mulher. Toda mulher tem a dignidade. Se você, sendo mulher, não sabe o que é isso, eu sinto muito, você está completamente fora da realidade. E eu não sou mulher, nunca fui, nunca vou ser, e se perguntar para mim, eu sou completamente feminista, porque eu vou sempre defender o direito da mulher. Assim como eu não sou homossexual, mas eu vou sempre defender o direito do homoafetivo. Por quê? Porque é alguém por quem Deus mandou o filho dele. Quem sou eu para dizer não? Quem sou eu para dizer não para ele? Não vou dizer nunca. Não posso julgar. Não posso julgar. Se for julgar, lembra daquela brincadeira que você fazia quando era criança? Quando você aponta o dedo para um, tem 4 dedos apontando para você? Começa olhando para você mesmo e para de olhar para o outro. É um bom começo, um bom caminho para começar, tá bom? Hoje ficamos por aqui. Só ia fazer uma pergunta, pastor. Eu só ia perguntar porque esse é um tema que eu vejo que muita gente quer ainda debater, quer falar, quer digerir. Só ia perguntar se vai ter mais momentos. Vai. Porque vai. Inclusive, lembrando aqui que nós vamos ter essa conversa no presbitério, tá? Porque isso foi passado para os presbitérios e igrejas. Só uma sugestão, pastor. Eu queria aproveitar só dar uma sugestão que, como o tio Conte falou, acontece com muitas pessoas. E a pessoa fica ligando, a sua igreja está a favor disso, não está a favor daquilo. Peguem essa gravação que nós vamos montar, distribui para as pessoas, entendeu? Mas fala assim, ouça, veja toda a gravação para você poder tirar a sua... Para você entender o que foi decidido.